Fala pessoal, boa tarde. Hoje é dia 23 de setembro, quarta-feira. A gente está começando mais um fechamento de mercado. Estou aqui hoje com o Danilo Zanini. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Kim. Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Dia hoje para baixo, mercado bem pesado. E vamos ver o que a gente tem de informação para o dia de hoje, né, Kim? Isso aí, já tem algumas perguntas aqui, mas antes de entrar nos papéis em específico, é legal a gente falar e dar um pano de fundo macro para entender o que está acontecendo com dólar ali, bolsa, dólar para cima, forte, e bolsa para baixo. Acho que tem algumas questões aqui. Primeiro, obviamente, todo esse risco interno, risco doméstico com a piora política. Ontem a gente teve alguns vetos ali, a votação dos vetos, alguns deles foram mantidos, e o principal deles, que é o veto com relação ao reajuste do judiciário, ficou para frente. De qualquer forma, foi uma vitória parcial ali do governo. No começo do dia, até o dólar ele operava para baixo, frente a essa notícia, mas depois a questão de risco interno e até lá fora, e talvez eu elencaria um dos principais motivos também lá fora que piorou bastante. Então, de novo, essa questão dos vetos não resolve a fatura do governo. A gente tem ainda a importante votação da CPMF, que dificilmente deve passar no Congresso. Então, ainda a versão a risco Brasil pegando bem forte. Só para comentar lá fora, às vezes o pessoal fica olhando muito o risco interno, mas hoje lá fora, os emergentes, as moedas dos emergentes se desvalorizaram bastante. De ontem para hoje a gente teve dados de PMI lá na China, bem abaixo do esperado. Foi o menor patamar de PMI industrial nos últimos 6 anos e meio. Então, bem relevante isso para os emergentes. Como eu falei, a maioria das moedas de emergentes se desvalorizando. O real, obviamente, entrou nessa sexta. O que a gente teve também durante a tarde foram dados lá de petróleo, fizeram o petróleo desabar durante o dia. Dados de estoque vieram um pouco melhor que o esperado, mas a produção veio para cima. Isso aí tende a bater em preço de dólar, tá? Então foi um pouco disso que aconteceu. A gente vai ter que ficar ligado, de qualquer forma, nessa evolução política e econômica aqui interna, e também ficar de olho lá fora. A gente tem também muita especulação de que o Fed possa começar a aumentar juros em dezembro, então tudo isso influencia o nosso câmbio e bolsa aqui. Então, por isso, as bolsas lá fora também, de certa forma, tinha um pouco de cautela, e a gente também refletindo o Ibov para baixo até então, né? A gente teve ali muito impacto de Vale por conta justamente dessa desaceleração da China, siderúrgicas, que o pessoal perguntou bastante, aqui a gente já vai falar. Mas o que você está olhando, Danilo, do Ibov primeiro, para a gente dar uma olhada e ver em termos técnicos o que você está vendo? Olha, que ontem até a minha expectativa para hoje, na realidade, o índice Bovespa ontem teve até uma recuperação no final do pregão, que eu achei que esse movimento poderia tentar se segurar hoje, tá? A gente tinha aí 3 dias de quedas consecutivas, o Ibov acumulando uma queda de quase 7%. E ontem, deixa eu aproveitar e mostrar o gráfico aqui para vocês, rapidamente, só para ver a possibilidade que eu estou olhando no índice Bovespa. Tínhamos aqui essa região de suporte sendo testada, na qual é uma região de bastante relevância, tá? O mercado fez um fundo anteriormente aqui. Esse outro fundo ele veio pela terceira vez testar, tá? E fez um martelo, depois de ter feito esse candle de indefinição aqui em cima, que nada mais é do que ele está fazendo esse candle, esse doji, dentro de uma movimentação de baixa um pouco mais longa e juntamente com uma linha de tendência de baixa, era uma expectativa do mercado desenvolver uma movimentação de correção, tá? E foi justamente o que ele fez. Entretanto, ele frustrou aqui um pouco de como eu esperava ver esse mercado, tá? Que era, eu via pelo menos ele tentar se segurar nessa média de 21 períodos, ele não teve força para segurar e caiu. Ontem, no final do pregão, o mercado se recuperou forte, os bancos subiram bem, os bancos chegaram a subir aí 3% quando engatou uma alta, e eu pensei que esse movimento ia continuar hoje, mas como o Kim acabou de mencionar, esse cenário político, o cenário lá fora ainda não é muito positivo e o mercado continua pesando, a gente trabalhando em queda. Por enquanto, eu estou ainda cauteloso, eu não descarto ainda
possível repiquezinho, ainda mais a gente trabalhar aqui com o 4º dia de queda consecutivo para o Ibov. É natural que ele tenha um certo alívio nessa pressão de queda, tá? Entretanto, se ele voltar aqui e perder a região de 45.300 barra 45 mil pontos, ele abre espaço para voltar para uma queda com um pouco mais de intensidade e buscar a região dos 42.700 pontos, tá? Então, é um cenário de atenção, tá? O Ibov ainda acima para mim de 45 mil é um cenário de indefinição e ele vai voltar a ter uma seleção um pouco mais clara da superação de 48.900 barra 49 mil pontos. Boa. Em termos de fundamento, a gente não gosta, aí continua cético com relação à Bolsa como um todo. De novo, você tem muitos riscos aí pela frente, piora política, dificilmente deve passar a CPMF, a gente tem a questão de Fed lá fora, então muita coisa ali pesando do lado negativo da balança e sem muito trigger concreto para uma alta expressiva. Então, de novo, o pessoal que tem alocação em renda variável, o que a gente aconselha é fazer proteção via derivativos, via Fence, é uma coisa que a gente trabalha aqui bastante com os nossos clientes na XP. E agora de dólar, que é outra variável importante que o pessoal está olhando e perguntando, que você tem alguma questão sobre dólar, Danilo? O que você está olhando ali? Ok, para mim é para cima o dólar, tá? Deixa eu aproveitar, só deixa eu adicionar aqui. Para mim o dólar é para cima, ele está bem forte. Eu tô achando um pouco perigoso para ele hoje. Hoje, depois de toda essa alta de ontem, sustentando acima de R$4. Assim, a força do Ibovespa está clara, tem uma sinalização clara de continuidade desse movimento. Entretanto, está subindo há 2, 4, 5 dias consecutivos. E hoje o dólar chegou a abrir aqui 4.030 pontos e já está trabalhando mais de 120 pontos acima do seu ponto de abertura. Isso aqui é uma movimentação bem expressiva e uma movimentação bem forte, tá? Hoje a gente teve aqui a atuação do Banco Central, teve intervenção aqui do Banco Central no dólar, tá? A gente não tinha visto informação nenhuma de que ele iria atuar, de repente o dólar começou a ficar com um book totalmente fraco, spread de 10 pontos no book, foi justamente nesse ponto aqui, tá? O mercado não sabia o que estava acontecendo, de repente puxaram o dólar até 53 e depois bateram nele até 100. Então teve uma variação de 50 pontos aqui do dólar, depois ele voltou e agora trabalha no campo positivo, tá? Mas assim, a expectativa do dólar é continuidade no movimento de alta. Entretanto, eu acho que agora para fazer trades, só day trade, tá? E ter um pouquinho de cuidado com o tamanho da posição. Eu gostaria de ver o dólar passar por um período de lateralização nesse ponto para ele acumular força, ou até mesmo um leve recuo, como ele fez um recuo nesse movimento aqui, um recuo neutro, tá? Como foi feito nesse movimento, para posteriormente ele voltar a subir, tá? Da maneira que eu estudo o dólar, para mim ele já cumpriu um ciclo de alta dentro do movimento prévio que eu estava olhando, que era justamente esse mastro, essa bandeira, tá? A gente tem um outro mastro e bandeira desenhado aqui atrás. Então o mercado veio cumprir um dos primeiros objetivos desse ponto, tá? Então tem espaço para continuar alto? Sim, tem espaço. Agora ele pode buscar a região de 4.200 pontos, a gente está falando de R$4,20. Mas eu passaria por um período de cautela para depois voltar a subir. Não acho muito saudável toda essa esticada. Boa. Hoje o programa aqui, na verdade, o programa de fechamento é um pouquinho mais curto, então vou começar a acelerar aqui nos papéis e nas dúvidas. Primeiro falando de siderúrgicas, bastante gente perguntando. CSN, Usiminas e Gerdau também, um breve viés nosso aqui para siderúrgicas. A gente não gosta, o cenário extremamente desafiador na ponta da demanda, por mais que eles tenham divulgado ali repasse de preço, na prática vai ser bem difícil. Se tivesse que elencar ali, talvez a pior para a gente olhar seria Usiminas, porque o valuation está bem alto ali, talvez o mais alto das três. Você tem CSN, seguindo o CSN, que tem um endividamento extremamente alto, hoje negociando a 5,7 vezes dívida líquida, geração operacional de caixa, extremamente alto. E por último, Gerdau, que até tem um pouco de colchão ali por conta de exposição a dólar, mas de novo a gente não recomenda nenhuma exposição. E as duas piores, digamos assim, do setor seriam Usiminas, por conta de valuation, e CSN, por conta de endividamento. Danilo, o que você olha ali e você tem alguma preferência? O que você está olhando no setor de siderurgia? Olha, no gráfico a gente olhou há 3 semanas atrás e conseguimos ver essa puxada do mercado, que o Ibov inteiro começou a ficar paralisado
e o setor de siderurgia puxou muito forte, subindo aí 30%, 50%, e depois começou a entregar. Agora o mercado tem uma região de suporte, a gente tem que esperar, ver se vai voltar uma sinalização aí de compradores. Se não voltar uma sinalização de compradores, ele pode entregar toda essa alta que ela teve nos últimos períodos, principalmente se o Ibov voltar a trabalhar abaixo desse suporte que a gente está estudando no dia de hoje, tá? Então, atentos aí, se o Ibov, para você trabalhar abaixo desses 45 mil pontos, não tiver força para sustentar, o setor de siderurgia tende para continuar caindo também. Mas você tem aí alguma preferência para, enfim, talvez ficar short ou alguma coisa nesse sentido? Não, o único papel que eu tô, mas não seria esse CSN, nem os Minas, que eu tô posicionado, inclusive comprado para swing trade, seria Braskem. Braskem eu tô menos pessimista em relação ao setor inteiro, tá? Beleza, então passando aqui para as próximas dúvidas, perguntaram de bancos, se a gente pudesse dar uma olhada em bancos, a nossa preferida ali é Itaú, mas estão perguntando de Bradesco, você se tem alguma preferência? Ali a gente prefere Itaú, porque o Bradesco ele vai ter uma lição de casa relativamente grande para fazer com a aquisição do HSBC, então a gente acaba preferindo Itaú, no caso Itaúsa por conta do spread, o spread andou a favor de Itaúsa. A gente só não gosta no setor de Banco do Brasil por conta de interferência do governo. Olha, Kim, o mesmo setor é isso, eu fico de olho também. Itaú, inclusive ontem a gente comprou Itaú para swing trade, hoje o papel não está evoluindo. A gente comprou Itaú justamente por esse movimento aqui, um martelo em cima dessa linha de tendência de alta, em cima da média de 21. A expectativa é que vai retornar. Nosso stop está aqui abaixo, não pegou, a gente vai levar esse trade para amanhã, mas a sinalização ainda aí eu fico mais cauteloso e que chama mais atenção para mim é o gráfico também de Itaú, tá? O Bradesco está testando uma região de suporte, eu vou ficar de olho nesse patamar de R$22, ele pode passar aqui por uns 2 dias lateralizados, se ele não tem força para repicar, não tem força para subir, perdendo R$22, a sinalização é negativa e espaço para continuar seu movimento de queda, tá bom? Então, dentro de suportes e resistências, Bradesco trabalha desse movimento. Movimentação mais clara de alta em Bradesco, somente se ele superar R$ 24,75. Boa, partindo aqui para Sula. Sula é um papel que a gente tem na nossa carteira recomendada, uma exposição. A gente quer, justamente a nossa cabeça ficar alocado ali num papel que se beneficia com juros num patamar mais alto. Então, a gente gosta de Sula. Para composição de portfólio, o que você tem visto ali, Danilo, em Sula 11? Sula 11, deixa eu adicionar ela aqui. Aqui em Sula 11, para mim, graficamente, é um papel interessante e atrativo, tá? O papel trabalhando uma tendência de alta, chegou a corrigir na média de 21 períodos, faz um teste de suporte de uma antiga região de resistência. A gente tinha aqui um topo, 2 topos, 3 topos, o mercado rompeu e faz um pullback com candle de indefinição. A expectativa é que ela volte a subir. Hoje, como o mercado foi penalizado, Sula está neutra, tá? Tá bem neutra, então se o mercado tiver algum respiro, alguma movimentação, superar esses R$19, ele tem espaço para buscar o primeiro ponto aqui em cima em R$19,85 e a gente pode até pegar uma projeção de Fibonacci desse último movimento de alta a partir do seu movimento de rompimento, tá? Então teremos alvo lá acima de R$19, 21,30. Posteriormente, a gente vai ter um alvo lá em 23,50, tá? A gente até avaliou de comprar ela ontem para swing trade, mas a gente decidiu ser um pouco cauteloso. Boa, 2 perguntas aqui para você, Danilo. Primeira do Patrick falando, quando eu sei o momento de sair de uma operação, quando o preço já atingiu o meu preço-alvo de ganho. Se eu colocar um stop gain, eu não acabo limitando o meu ganho? Ele quer entender um pouquinho aí dessa questão de realizar e alvos e stop gain. Patrick, eu vejo que isso é uma questão muito pessoal, porque assim, primeiro, tem gente que trabalha com um cenário de um risco de 1 para 3, eu vou arriscar 1 para tentar ganhar 3, tem gente que trabalha com reduções parciais, tem que ver o que se encaixa melhor com o seu perfil, tá? Eu, particularmente, quando eu faço day trades, tá? Day trades e swing trades, eu busco pelo menos o alvo de 1%. Então, eu faço uma operação no day trade, eu busco stop aproximadamente de 1%, eu não gosto mais do que isso. Logicamente, tem trades para isso, mas eu marco stop em 1%. O ativo evoluiu 1% no meu ponto de entrada, eu faço uma redução da minha posição, eu tiro o meu stop do meu ponto original e coloco no ponto de entrada, e o restante da posição eu tento levar até meu alvo final,
Tá? Então depende do meio operacional que você trabalha, depende de quanto de capital você tem para poder disponibilizar, tá? Então acredita assim, primeiro, defina quanto de capital você vai destinar para day trade e para swing trade. Defina agora, um exemplo, eu separei X para day trade, o quanto que eu vou entrar em uma operação. Tá? Às vezes as pessoas operam financeiro, qual que é o custo da sua corretagem, então tem uma série de fatores que a gente acaba levando em consideração. Tá? Eu, Danilo, acho em torno pelo menos 1% de retorno no day trade e o alvo final da minha operação eu busco de 2,5%, 3%, dependendo do papel até 4%. Tá? Então isso é pessoal de cada um. Eu não levo em consideração o risco de 1 para 3. Tá? Tem trades que eu vou lá e busco diretamente 1,5% sair da operação, busco 2, 3% sair da uma operação, não necessariamente que eu vou fazer de 1 para 3. Então isso vai muito pessoal e o quanto você está disposto a correr de risco. Boa, como eu falei, o nosso programa de fechamento é um pouco mais curto, vou tentar mais 2 perguntas aqui. Teve uma que o pessoal estava comentando bastante de Vale, topo duplo no diário, retração de FIBO, sugere buscar os 13,83, tá perguntando se confere. E aí, Kim, o que você acha do gráfico? Não entendi nada, em termos de fundamento, a gente não gosta muito por conta daquela questão de dinâmica de oferta e demanda, a China desacelerando forte, a gente viu o PMI agora, de ontem para hoje, batendo nas mínimas dos últimos 6 anos, e é um parceiro bem importante para a Vale. A China, eles têm um CAPEX muito intenso para fazer, gente falando já em corte de dividendos esse ano e no próximo, então em termos de valuation não está uma barganha, a gente não gosta de Vale 5 e Vale 3 aqui no caso. Boa. A interpretação eu não acho errada, tá? Tem um topos descendentes aqui, põe um gráfico, por favor. Tem um topo descendente aqui em Vale, ok? Para mim, Vale vai ficar negativa se ela voltar a trabalhar abaixo desses 14,70, aí o espaço dela é queda. Independente de Fibonacci, acredito que ela pode perder aqui essa região de 14,70, ele pode desenvolver uma queda pelo menos até que a região de 13,60, 13,70, tá? Entretanto, para mim é um cenário de cautela, tá? Eu não vou trabalhar short, nem para mim é um cenário de indefinição, porque eu posso tentar trabalhar aqui uma simetria também. Então, o Vale pode estar desenvolvendo esse movimento aqui de simetria, que nada mais é esse movimento refletir esse movimento, tá? A gente teve essa movimentação de queda para essa movimentação de queda. O mercado tentou respirar um pouquinho, como tentou respirar aqui um pouco também. Voltou a cair, como ele voltou a cair aqui, tá? E ele pode tentar desenvolver esse movimento de alta nesse movimento de alta. Então, assim, é um cenário delicado. E para quem olha também um gráfico, pode estar interpretando esse movimento aqui com um possível ombro, uma cabeça e aqui um ombro invertido para tentar reverter. Então, assim, como o Kim falou, não tem uma projeção interessante para o papel. Se perder esses 14,70 para mim é uma sinalização de continuidade de queda, porém eu vou ficar de olho também na superação desses R$16,40. Boa, a produção já chamando a atenção, a gente passou do nosso tempo, como eu falei, o tempo aqui é um pouquinho mais curto. No fechamento ficaram algumas dúvidas, mas de novo a gente tem fechamento de mercado todo dia, amanhã a gente tem batalha do século também, a gente vai poder discutir um pouquinho mais de fundamento e técnico dos papéis que sobraram. De qualquer forma, acho que deu pra gente falar ali dos principais e das principais dúvidas, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Danilo. Obrigado, Kim. Obrigado a todos, pessoal. Valeu, pessoal. Então, boa tarde e até amanhã.